Olá, irmãos e irmãs, caríssimos e caríssimas, vocês que estão durante a semana toda com a gente no caminho. Eu sou Daniel Nonato e já agradeço a você que nos escuta via WhatsApp e você que nos escuta no YouTube. Então, você que está no YouTube, deixe seu like, compartilhe. Esse seu gesto é sagrado e nos conduz e ensina a todos o caminho de Jesus. Ensina a todos o caminho de Jesus. No episódio de hoje, nesse nosso encontro de hoje, a gente vai caminhar, de acordo com a nossa realidade, entre a dor concreta do nosso povo e a luz do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 7. Porque a missão que Jesus nos confia não é um show de doutrinas, mas um compromisso com os corpos feridos da história. E vamos nós, ainda ouvindo um pouco da Romaria da Terra em nossa região aqui, onde fizemos a 17ª Romaria da Terra. Vamos nós! Caríssimos e caríssimas, a gente tá colocando aqui para quem tá no YouTube, vendo aqui ao fundo algumas fotos. Ontem botei o vídeo, hoje eu boto as fotos. Então quem quiser nos assistir aí é só entrar no canal, @denonato é o canal. E nosso blog denonato.blogsport.com. Lembrando que no último sábado um jovem marceneiro negro de 24 anos, saindo do trabalho às pressas para não perder o ônibus, em direção à sua casa na zona sul de São Paulo, foi baleado e foi morto em uma ação de um policial militar à paisana, ou seja, que, de acordo com aquilo que foi falado, reagia a um assalto. Mais uma vez, a suspeita virou sentença, ou seja, a pele virou alvo, o trabalhador virou o corpo estendido no chão. É isso mesmo, um trabalhador negro, recém-casado, saindo do trabalho para encontrar com a sua esposa, e a gente sabe qual é o resultado. Está correndo no Brasil, esse preconceito ainda acontece. Quantos mais jovens irão continuar sendo crucificados em nossas calçadas no Brasil? Enquanto o silêncio se torna cúmplice, quantos mais cidadãos são assassinados em nossa história? Pode ver que se fala de um jovem marceneiro e não se destaca o nome. A missão do Evangelho não é permitir a neutralidade diante da injustiça. A espiritualidade que nós devemos viver tem que ser denúncia contra a violência, que às vezes ela vem maquiada de fé. Cada vez mais esquecemos que o nome desse jovem e deixamos a escuta de lado e queremos apenas dizer, correu por quê? E aí entra a pergunta fundamental no livro de Gênesis: onde está o teu irmão? Gênesis capítulo 4, versículo 9. E também, a gente olha enquanto isso em Brasília, vemos um congresso que se ajoelha diante do capital, que dá as costas ao povo, e na recente proposta de reforma de imposto de renda, que lucra com dividendos, são os ricos. Continuam defendendo os ricos, continuam trabalhando para quem financiou a sua campanha. Lembrando a todos que essa questão do assalariado para eles não importa. O que importa, de acordo com aquilo que eu li, foi um deputado dizendo que um empresário ligou para ele reclamando como queria voltar, por isso ele foi obrigado a votar de acordo com aquilo que o empresário tinha financiado. É um sistema onde poucos têm muito e muitos não têm nada. E nós, como discípulos do reino de Jesus, não podemos nos calar, porque é em nome de Deus que eles às vezes são eleitos e nós às vezes aceitamos essa desigualdade. E ainda falando de desigualdade, o Donald Trump, aquele embusteiro lá dos Estados Unidos, ontem foi querer defender o Jair Mentira Bolsonaro, o embusteiro aqui do Brasil. Aquele império das mentiras, ontem eu já comentei com vocês sobre a realidade, que o Donald reclamando, dizendo que precisa parar de perseguir o pobre do embusteiro brasileiro, porque ele é vítima. Bom, Donald, a exemplo de Bolsonaro, usa a religião, usa o seu poder de comunicação para poder influenciar. Lula já respondeu, quem manda aqui sou eu. É isso mesmo. O Brasil é uma nação independente, livre e não precisa de nenhum louco de outro país. Deixa os loucos, nós temos já dando trabalho para a gente. Lembrando que o Donald só se posiciona assim porque certamente,
nós fizemos um posicionamento contra os Estados Unidos aqui no Encontro dos Brinques. E lembrando do evangelho de hoje, para a gente não perder tempo no corre-corre da vida, é justamente esse evangelho que nós queremos refletir. O evangelho que nos faz refletir sobre quem somos nós na missão. Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 7. Jesus chama os 12 pelo nome, não chama cargos, não escolhe celebridade. Interessante, eu fico lembrando de uma certa situação que aconteceu com um padre e uma amiga nossa conhecida, quando a amiga chamou o padre pelo nome e o bispo que estava próximo exigiu que chamasse ele de padre. Bom, Jesus chamaria ele de como então? Né? Chamaria de padre fulano ou chamaria de fulano? Essa é a pergunta. Ele não chamou Pedro, pescador Pedro. Ele não chamou pescador Simão. Ele não chamou cada um pelo seu título ou profissão. Ele chama pelo nome, porque nós temos uma história, nós temos uma dor, nós temos uma vocação, e por isso, como chamou Samuel, Moisés, Maria e outros profetas, também chama cada um de nós hoje pelo nome e não pela nossa profissão. Como diz lá em Isaías 43, versículo 1, tu és meu, ou seja, Deus sabe de quem nós somos. Esse chamado não nasce de uma teologia da prosperidade, de uma teologia do marketing, de uma teologia que às vezes falta compaixão. Esse chamado, ele vem, Mateus 9,36, Jesus viu a multidão e se comoveu. O evangelho de ontem. A missão brota da necessidade, da ferida que a comunidade está vivendo. Jesus não envia doutores, não envia mestres, senhores. Ele envia missionários, não para um palco. Às vezes nós esquecemos que a nossa missão não é no palco. Isso é artista. A nossa missão como pregadores, como anunciadores, não para conseguir milhões de seguidores, seja aqui no YouTube, seja no WhatsApp, seja onde nós estivermos, em nossas redes ou em paróquias cheias, mas para sanar, para curar, para ajudar a aliviar. Jesus envia discípulos não como, vamos dizer assim, pessoas à parte, mas como parte do povo. Nada de ambições, nada de ideias colonizadoras que aconteceu aqui no Brasil e na América como um todo, quando chegava aqui os missionários com proposta de uma conversão. E sem contar também aqueles e aquelas que às vezes querem ser missionários na África, na Ásia, no raio que o parta, mas não consegue missionar na própria realidade. Nós não somos enviados para missionar aqui ou ali. A missão nossa acontece no ponto de ônibus, na favela, na marquise, aonde nós estivermos em nossa caminhada. Como disse lá o documento de Aparecida, a missão é encarnação, é estar junto, é sofrer junto, é celebrar juntos. Ou seja, não tem como a gente pensar na missão apenas além-mar se não somos capazes de missionar aonde nós vivemos. E mais, Jesus chama um grupo, não chama uma pessoa individual. A missão, ela não é individual. Jesus chama Pedro, Mateus, Simão, Judas, cada um com a sua contradição, cada um com o seu ponto de vista e cada um com a sua posição profissional, emocional e idade. Ou seja, contraditórios, diferentes. Jesus não escolheu chamar uma pessoa uniforme. O reino de Deus não é padronizar. A igreja não é quartel, não exige uniforme, mas exige comunhão. A igreja não é quartel para alguns me chamem de Senhor, porque eu sou esse, eu sou aquele. Hoje, muitas mulheres jovens são profetisas, são silenciadas. Muitos jovens são colocados de lado, são colocados à parte, porque às vezes não são compreendidos na sua realidade. O Papa Francisco denunciava o clericarismo e a lepra da igreja. O altar não pode ser trono, o altar não é trono. A mitra, o báculo, a estola, a casula, a túnica, ela não é amparato para show nem para festa. É amparato de serviço e de compromisso. Por isso, Jesus hoje, quando chama cada um, e aí nós lembramos que nós, leigos, também somos chamados, conforme Lumen Gentium, um documento do Vaticano II, os leigos são chamados a santificar o mundo a partir de dentro, com os seus trabalhos, lutas e alegrias. Ou seja, aquele idiota que me cobrou o mandato, vai ler Lumen Gentium, vai ver o Evangelho de hoje. E vamos nós, parando por aqui, agradecer a você pelo seu like, pela sua presença, e peço que você nos ajude compartilhando esse vídeo, se possível, e fique conosco
Amanhã estamos de volta às 5 da manhã. Eu sou Daniel Nonato. E que Deus nos ajude. As nossas mãos, mesmo quando calejadas,